fala assim, olha, Jesus te ama e eu também, né? Não é esse tipo de linguagem, ou esse chavão evangélico que nós usamos vez por outra para tentar criar um movimento da igreja e dizer, olha, eu amo você, olha, eu também te amo, meu irmão, Jesus te ama e eu te amo também. Não é isso que o texto está falando, não é esse tipo de amor. Não é esse amor que nós falamos apenas de boca para fora. Não é esse amor apenas de palavras. Mas é um amor que deve ter profundidade. É um amor que deve ter interesse. Eu não posso dizer que eu amo meu irmão, mas se ele está sofrendo, se ele passa necessidade, se ele está doente, eu dou de ombro e digo assim, ó, graças a Deus que não é comigo. Eu não posso dizer que eu amo quando eu vejo que o filho de um irmão passou no vestibular, uma faculdade pública extremamente difícil, ele está super contente, está super feliz, eu olho para ele e digo assim, podia ser meu filho. Que tipo de amor é esse? Que a gente expressa ciúme, inveja, indiferença ao sofrimento alheio. Que tipo de amor é esse? Quando a palavra de Deus fala acerca de amor, nós precisamos entender que não é de boca para fora, não são palavras, mas é atitude. Atitude. É ação. O amor é ação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele agiu, Ele deu o seu Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você ama o seu próximo? O que é que você faz por ele? Você ama o teu próximo? O que é que você faz por ele? Que atitude você tem em relação a ele? Quando você vê ele sofrendo, passar por dificuldade, se você vê ele em crise, se ele vê com a sua vida inquieta, ansiosa, o que é que você faz? Irmãos, o amor também não é um mero sentimento. O amor não é um mero sentimento. Não é um sentimento que está preso às oscilações das circunstâncias. Eu amo quando tudo vai bem. Eu amo quando eu me sinto amado. O amor não é uma troca. Não é algo, não é uma via de mão dupla, aonde você ama simplesmente aquelas pessoas que te amam. Porque a Bíblia diz assim, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. E orai para aqueles que vos perseguem. Portanto, o amor não é uma via de mão dupla, aonde você tem que se sentir amado para amar. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, há uma definição acerca do amor. O amor, tudo sofre. O amor, tudo espera. O amor se dá sem nada receber. Cristo nos amou. O que é que eu e você demos a Ele para receber ou para merecer esse amor? O que é que nós demos a Ele? Nada. Ele simplesmente nos amou. Portanto, irmãos, o amor não é um sentimento, mero sentimento, preso à circunstância, não. Nós temos que amar em obediência à palavra de Deus. Você não precisa fazer nada para que eu lhe ame. Eu não preciso fazer nada para que você me ame. E fazemos isso porque amamos a Deus. Porque Deus nos amou primeiro. Por isso, nós devemos amar o próximo. O amor é uma ordem, é um mandamento, deve ser cumprido. O verso 34, quando fala assim, ameis uns aos outros. Ameis uns aos outros. Embora o amor, ele não precise, e também não é uma mão de via dupla, mas nós também devemos ter reciprocidade. Eu falo quanto à igreja, porque Jesus está dizendo isso aos seus discípulos. Os seus discípulos. Então nós precisamos ter essa reciprocidade, né? Nós precisamos amar uns aos outros.
amor não é amar apenas aquele que nos ama, mas é amar a todos. Amor é um caminho sem preconceito, sem restrições, sem imposições, sem falsas motivações. Às vezes num relacionamento, né? Um casal, as pessoas, elas amam, mas elas querem impor as suas vontades. Olha, eu te amo se você fizer isso. Olha, se ele mudar, eu vou amá-lo. Olha, se fizer isso, eu também faço isso. Então nós queremos colocar algumas imposições. Quem ama também deve saber perdoar. Não é? O amor e o perdão, eles caminham juntos. Cristo nos amou e Ele nos perdoou. O verso 35 nos fala assim: amamos, tendo como único paradigma Jesus, porque Jesus amou os seus discípulos até o fim. Não é o amor de referências humanas, não é o amor de literatura, não é o amor de telenovelas, não é o amor de cinema, né? Alguns que gostam de ver aqueles filmes românticos, né? Viu lá no finalzinho, né? O casal se dando bem, ou então aquelas novelas que todo mundo tem o seu par perfeito, né? E já na metade da novela a gente já sabe quem vai ficar com quem, né? E cria todo aquele clima, aquela música romântica. Não é o amor nesse sentido, não. O amor é um referencial divino, está muito acima de tudo isso. O amor que ele resiste ao tempo, o amor que resiste às fragilidades das pessoas, é o amor que resiste a todas as circunstâncias e eventos da vida. É o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera. É um amor que foi traduzido por Jesus em gesto, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, quando Jesus se entregou voluntariamente naquela cruz. Esse é o amor verdadeiro. O verso 35 ainda fala que esse amor deve ter uma visibilidade na sociedade. Ou seja, nós amamos sabendo que este amor nas mãos de Jesus será um instrumento para comunicar o seu amor. O texto diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Irmãos, a vida cristã, ela não é formada pela instituição apenas. A vida cristã, ela não é vista apenas por um formalismo religioso, cultico, né? A vida cristã não é vista, não tem uma visibilidade pela forma como nós nos comportamos, ou até mesmo como nós nos vestimos, da forma de cabelo, roupas. A vida cristã, ela não tem uma visibilidade apenas por um dialeto evangélico, né? Os chavões evangélicos, as palavras costumeiramente que nós falamos aqui na igreja, né? A paz do Senhor, só Jesus salva, eu te amo, Jesus também, ou Jesus te ama, eu também, coisas desse tipo. A vida cristã não tem essa visibilidade. O que as pessoas querem ver na sua igreja é uma palavrinha bem pequena, é o amor. É o amor. O evangelho, ele é muito simples. E nós muitas vezes queremos fazer tantas coisas complicadas. Mas a Bíblia fala o seguinte: nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Se nós conseguirmos vivenciar esta verdade, essas duas verdades, amar a Deus e amar o próximo, nós vamos estar vivendo o Evangelho de Cristo. E a Bíblia diz que nisto serão conhecidos, né? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então, o verdadeiro sinal de que nós somos cristãos, de que nós somos discípulos de Cristo, é um amor concreto, é um amor verdadeiro, é
É um amor que se manifesta em atitudes, em gestos, em ações concretas. O amor, sobretudo, ele envolve tempo. O amor envolve tempo. Hoje pela manhã nós falávamos também sobre a questão de amizade, sobre a questão de amigo mesmo, né? De relacionamento. E nós estávamos comentando, o Júnior até falou, olha, quer conhecer alguém? Né? Um ditado muito popular que diz, olha, se você quer conhecer alguém, você tem que comer um prato de sal com ela, né? Toda vez que eu ouvia alguém falar isso, eu falava, mas será? Eu não entendia qual o significado disso, comer um prato de sal. Eu pensava, será que é pegar aquele saco de sal, colocar num prato e a gente ficar comendo? Será que é isso? Eu não imaginava o que isso significava. E hoje nós compartilhamos e eu acabei descobrindo que comer um prato de sal significa dar tempo, em doses homeopáticas, né? E aos pouquinhos, comemos um saco de sal, um prato de sal, é aos pouquinhos. Você não tempera a comida lá, você pega 2 colheres de sal e não. É aos pouquinhos. Então, se você quer de fato amar alguém, dê tempo a ela. Dê tempo a essa pessoa. Né? O amor envolve tempo. A melhor maneira de soletrar o amor é T-E-M-P-O. É tempo. É tempo. O maior presente que você pode dar a alguém é o seu tempo. Hoje nós vivemos uma corrida desenfreada, onde as pessoas não têm tempo para nada. Foi-se o tempo onde a família sentava em volta de uma mesa e todos compartilhavam da mesma refeição, conversávamos. Hoje um pega o prato, vai para a frente do computador, o outro vai para a televisão, fica só os pais, né? Quando ficam ali sentados em volta da mesa, nós comemos em horários diferentes, não nos vimos, e às vezes por causa do trabalho, né? De toda essa corrida que nós vivemos, o esposo trabalha, a mulher trabalha, os filhos estudam, quase não se vemos, somos estranhos que moram na mesma casa. E aí nós não temos tempo para nada. Não temos tempo, não damos tempo para a família também. E aí, nós não conseguimos desenvolver ou progredir no amor. O amor leva tempo. O amor é o próprio tempo, é você dar tempo. E isso, irmãos, nós falando em relação a Deus, qual é o tempo que você tem dado a Deus? Se amor é tempo, que tempo você tem dado a Deus se você o ama? E se você ama o teu próximo também, que tempo você tem dado para simplesmente ouvir alguém? Eu lembro que quando eu pastoreava a igreja em Santo Antônio da Platina, no Paraná, eu fui visitar um casal que estava passando por uma crise conjugal, financeira e outros problemas que eles estavam passando, uma dificuldade muito grande. E quando eu cheguei na casa para visitar, eu sentei na sala e eles começaram a falar. Começaram a falar, e quando eu tentava falar alguma coisa, eu era interrompido, e eles falavam, e eu ficava formulando o que eu ia falar, e quando eu tentava falar, eu era interrompido, e eles falavam, e eu não conseguia falar uma palavra, mas eles me disseram, pastor, que bom que o senhor esteve aqui, olha, foi uma bênção, olha, nós vamos realmente mudar de vida, nós estamos dispostos realmente a fazer diferente ao que nós fizemos até hoje, muito obrigado. E eu disse, puxa vida, foi o melhor aconselhamento que eu dei, eu não falei nada, eu não consegui dar uma palavra, mas essas pessoas, elas queriam só falar, elas queriam simplesmente alguém que as ouvisse, e muitas vezes nós não temos em casa quem nos ouça. Nós não temos também na igreja pessoas que estão dispostas a nos ouvir. Quem vai querer ouvir as minhas inquietações, os meus problemas, os meus dilemas? E aí quando a gente começa a falar, alguém pode pensar, lá vem ele de novo,
os mesmos lenga-lenga, com os mesmos problemas. Eu não tenho paciência para ouvir, eu não quero ouvir nada disso. E aí lá vai a gente com as nossas frustrações, com os nossos problemas, conversar com o nosso próprio travesseiro, porque ninguém está afim de nos ouvir. Não é? Então nós nos sentimos sós. Podemos estar no meio de muita gente e mesmo assim se sentir só. O amor envolve tempo. O amor também ele envolve reconhecimento. Um bom elogio pode manter vivo o amor durante muitos meses. Sendo isto verdade, não é? Nós devemos aprender a fazer elogios, reconhecer as qualidades do outro. Nós somos muito rápidos para criticar, mas somos muito lentos para reconhecer as qualidades dos nossos irmãos. Não é? Percebemos as fragilidades, percebemos rapidamente quando o irmão erra, mas quando acerta, nós não sabemos reconhecer. E nós fazemos isso também com os nossos filhos. Quando eles erram, nós os corrigimos, deixamos eles de disciplina, né? Deixamos eles no canto pensando, olha, fique aí pensando o que você fez. Você está proibido, não vai assistir televisão, não vai jogar videogame, não vai jogar bola, vai ficar aí. Pensa no que você fez de errado. Agora, quando eles acertam, o que é que a gente faz? Você elogia, você reconhece, você sabe reconhecer quando um filho acerta? Assim, meus irmãos, nós também, na igreja, quando alguém acerta, elogiamos. Não é? É assim que a gente age? É dessa forma? Sabemos fazer elogios? Sabemos reconhecer o trabalho, o sacrifício do outro? Irmãos, nós temos que olhar o exemplo de Jesus. Jesus, ele sabia e reconhecia o trabalho alheio. Jesus, ele também, além de dar tempo às pessoas, observe que Jesus, quando ele entrou em Samaria, ele se encontrou com uma mulher samaritana e ali ele gastou tempo com ela. No momento em que aquela mulher era vitimada pela sociedade, ninguém queria conversar com aquela mulher. Os judeus não conversavam com o samaritano. Nesse contexto em que Jesus conversa com a mulher samaritana, o historiador do primeiro século, Flávio Joséfo, diz que nesse contexto, todos os judeus mais ortodoxos, ele levantava a mão em direção a Samaria e dizia, maldito seja todos os samaritanos. E é nesse contexto que Jesus se aproxima dessa mulher. E Jesus, ele gasta tempo com ela. Ele conversa com ela. Jesus também, ele reconhece as qualidades daquela mulher. Quando ele diz assim, ó, disseste bem. Foste verdadeira. Jesus reconhece também as qualidades daquele jovem rico. Quando ele diz, olha, Senhor, tu viste sobre o céu desde a mocidade. Jesus disse, olha, muito bem, é isso aí. Mas uma coisa eu te falo. Jesus sabe reconhecer os méritos, as qualificações das pessoas. O amor também envolve serviço. Quem ama disponibiliza a sua inteligência, disponibiliza o seu conhecimento, a sua sabedoria, as suas habilidades, os seus talentos, os seus dons, enfim, toda a sua experiência para abençoar a vida do outro. Irmãos, o amor, ele é serviço. Você se coloca à disposição do outro. Aquilo que você tem, você se coloca à disposição do outro. Esse é o verdadeiro amor. Esse é o verdadeiro amor. Portanto, irmãos, Deus, ele nos desafia hoje a amar como ele nos amou. Como nós fomos amados por Deus, Deus nos desafia a cada um de nós a amar como Cristo nos amou. Esse é o nosso desafio nessa noite. Que de tudo que foi falado nessa noite, que nós possamos sair daqui com essa frase. Deus nos desafia
a amar o nosso irmão, o nosso próximo, assim como Ele nos amou. E que essa palavra possa entrar no nosso coração como uma flecha que atinge o alvo e que a gente saia daqui disposto a amar o nosso próximo, a dar tempo, a se doar, a prestar o nosso serviço em favor do nosso irmão. Amar assim como Deus nos amou. Que Deus nos abençoe. Amém? Eu gostaria de convidar os nossos irmãos presbíteros que venham à frente